Obrigada, Padre Boris, pela sua provocação, pelas suas palavras também cheias de esperança. Queremos ouvir agora o João Décio e depois vamos abrir para o debate com os presentes. Boa noite a todos, a todas. Eu agradeço a oportunidade de participar deste rápido debate, né? Porque eu acho que o tema Francisco é um tema contagiante e que mereceria, de fato, um longo tempo para que a gente pudesse trazer as diversas questões relacionadas a este momento de kairós que vivemos na Igreja, na expressão feliz do professor Vito. Então, agradeço às irmãs, agradeço as palavras elogiosas do Padre Boris, e vou tentar fazer um contraponto e um diálogo com os colegas. Esta pergunta provocante, o que é que espero do Papa Francisco? Com certeza, todos nós católicos, mais que os católicos, os cristãos, de uma forma geral, e, na minha experiência na universidade, até ateus, tem uma grande esperança nesta figura contagiante de Francisco. Professor Vito falava da distinção muito interessante entre o Kairos e o Cronos. Penso que o Papa Francisco é um exemplo vivo de ruptura com o tempo cronológico, com a rotina. O sociólogo Max Weber define a figura carismática precisamente como aquela figura que é capaz de romper com a rotina pesada do cotidiano e se apresentar como alguém que tem um dom, que tem algo a oferecer e capaz de renovar a rotina. A rotina da Igreja Católica, enquanto instituição milenar, todos conhecemos. Conhecemos o peso da instituição católica, da estrutura organizacional da Igreja, da Cúria Romana, com todos os seus órgãos, e assim descendo em cascata até cá embaixo, como a Igreja Católica é uma instituição forte, organizada, e cujas lideranças, do ponto de vista de uma sociologia do poder, elas existem precisamente para guardar a instituição, proteger a instituição e fazer com que ela caminhe na sua regularidade, na sua rotina. Portanto, do ponto de vista de uma sociologia da religião, é mais previsível um Papa que apareça para conservar tudo isto do que um Papa que aparece para renovar tudo isto. Mas eis que chega Francisco. Francisco se apresenta, portanto, neste paradigma sociológico, como uma figura carismática, portador de uma missão renovadora, de uma missão, portanto, que deverá ir além do seu dom pessoal. Dom pessoal que todos nós conhecemos, da simplicidade, da transparência, da coragem, a capacidade de romper com as rotinas, com as estruturas, com os scripts estabelecidos pela autoridade tradicional. E o que espero de Francisco? Acho que uma primeira coisa, eu diria assim, que o Papa Francisco já trouxe algo de absolutamente novo
e uma semente renovadora para a igreja. No seu modo de falar, no seu modo de se apresentar, e, ultimamente, como dizia o padre Boris, na sua exortação Evangelii Gaudium. Eu aguardava com muita ansiedade que o Papa Francisco transformasse em fala oficial, em magistério, tudo aquilo que ele espontaneamente falava e vivia. E temos agora a Evangelii Gaudium, o padre Boris já expressou. Então, eu imagino que esta figura ela deverá conseguir expandir para além de si o seu carisma e ir transformando a estrutura da Igreja Católica, como ele tem dito, em uma estrutura que está a serviço do cristianismo e não o contrário, como muitas vezes ocorre. Que está a serviço da humanidade, como dizia o professor Vitor. Certamente, num olhar realista, nós devemos imaginar o quanto é difícil essa tarefa. Há um aparato institucional muito bem organizado, milenar. Max Weber dizia que a Igreja Católica é um dos modelos mais perfeitos de burocracia organizada. Os fluxos previsíveis, previstos, funcionando muito bem, nomeação de bispo, e como é que se reza a liturgia, a doutrina moral, enfim, está tudo organizado e garantido por um código de direito. O desafio de fazer o carisma da renovação, na direção da encarnação, do serviço à humanidade, do serviço aos mais pobres, penetrar e transformar a estrutura, é o imenso desafio que o nosso Santo Padre terá daqui para frente. Não sei qual será a adesão dos bispos, não sei qual será a adesão do clero de uma forma geral e também de nós leigos de uma forma geral, que somos também igreja. O fato é que eu enxergo um longo caminho pela frente. Certamente, a figura deste Papa atual já rompeu com muita coisa estabelecida. Eu diria que, simbolicamente, tem um grande estrago feito na igreja, não é? Num bom sentido. O nosso grande educador, Paulo Freire, que viveu aqui e passou pelo Chile, não é? Ele dizia, tem um conceito muito interessante que ele chama do inédito viável. Penso que o inédito viável está plantado hoje dentro da Igreja Católica. Ou seja, a partir do Papa, as possibilidades de mudanças estão colocadas. E, na fé e na esperança, vamos aguardar que ela, de fato, consiga renovar a Igreja, não para renovar por renovar, não desmontar a estrutura, não se trata aqui de um pensamento anarquista, mas de colocar a Igreja a serviço da humanidade e a serviço da vida e a serviço dos mais pobres. E, para isso, terá que modificar as suas estruturas. Muito obrigado.